Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Roberto Ramos Barbosa. A gente vai falar nas próximas aulas sobre as alterações do eletrocardiograma nas síndromes coronárias agudas. Bom, por que essas alterações acontecem na síndrome coronária aguda? Nós temos dois grandes grupos diagnósticos, que são o infarto agudo do miocárdio com supra de ST e a síndrome coronária aguda sem supra de ST. Por que geralmente isso ocorre? Por que é diferenciado dessa forma? Bom, nas síndromes coronárias agudas sem supra de ST, o principal fenômeno histopatológico que ocorre, que justifica essa síndrome, é uma aterotrombose que provoca uma obstrução parcial ou subtotal da luz coronária. Então a gente tem aqui à esquerda exatamente isso, né? Uma placa aterosclerótica com capa fibrótica fina que sofreu ruptura e o processo de trombose levou à obstrução parcial da luz coronária, e isso gera as alterações eletrocardiográficas conhecidas, né, no segmento STT, segmento ST e onda T. Então a gente pode ter, por exemplo, infra de ST ou pode ter uma alteração da onda T. E o outro grupo diagnóstico são os infartos com supra de ST. Aqui geralmente o que acontece é uma oclusão total da luz coronária. Esse processo de aterotrombose é tão intenso que fecha, bloqueia totalmente a luz coronária. E aí, a representação eletrocardiográfica desse fenômeno é o supradesnivelamento do segmento ST, como a gente vê aqui. Então já lhes adianto o seguinte, o quadro mais grave, mais emergencial é o infarto com supra de ST, justamente por essa alteração anatômica, histopatológica, que justifica essa alteração eletrocardiográfica. Enquanto isso, as síndromes coronárias agudas sem supra de ST podem ter diversas alterações eletrocardiográficas, que podem sugerir isquemia ou podem ser alterações inespecíficas, mas também pode ocorrer em aproximadamente 20 a 25% dos casos um eletrocardiograma sem qualquer alteração, um eletrocardiograma considerado normal ou inespecífico. Então, a gente vai falar bastante agora dessas duas possibilidades diagnósticas e quais alterações eletrocardiográficas podem ser encontradas. A gente tem nesse eletro aqui um paciente com infarto agudo do miocárdio com supra de ST. É bem nítido o supradesnivelamento do segmento ST nas derivações D2, D3 e AVF. E a gente ainda vê uma imagem em espelho, né? A reciprocidade eletrocardiográfica na parede contralateral, no caso D1 e AVL, ou seja, parede lateral alta. Então o que a gente tem, olha aqui a imagem do cateterismo, é exatamente aquela de oclusão total da artéria coronária direita, né? Oclusão total aguda, justificando as alterações da repolarização ventricular, tão acentuadas como essa do supradesnivelamento do segmento ST. Por isso o tratamento tem que ser emergencial e provocar exatamente isso, a recanalização, a reperfusão coronária para salvar esse miocárdio sob risco, né? Enquanto alterações não supra de ST, que podem ser diversas, como aqui nós temos algumas derivações com infradesnivelamento do segmento ST, né, diversas alterações isquêmicas não supra de ST, geralmente representam uma obstrução parcial da luz coronária. A gente falou que o principal fenômeno é a aterotrombose, mas pode ser uma aterosclerose avançada, causando redução do fluxo coronário, por exemplo, como nesse caso. Aqui a gente não tem oclusão total da coronária direita, mas temos uma obstrução significativa da sua luz, uma obstrução grave, como demonstrado aqui na coronariografia, mas tudo isso, todas essas possibilidades eletrocardiográficas entrariam nesse grande pacote diagnóstico que são as síndromes coronárias agudas sem supra de ST. E depois desse processo de isquemia e lesão miocárdica, vem a necrose, quando justamente a luz coronária não é recanalizada, né? Quando você não tem reperfusão coronária. Então aquele processo de isquemia e lesão pode culminar em necrose quando isso não é tratado de forma adequada. Como aqui, por exemplo, um paciente que teve um infarto com supra de ST, porém no dia seguinte a dor torácica passou, né? E alguém erroneamente achou que o paciente tinha melhorado. A verdade é que aquele território miocárdico sob risco, sofrendo lesão, agora passou a ter somente necrose, perdeu a viabilidade miocárdica. E o que nós temos aqui agora, naquela parede inferior, é não mais um supra de ST, mas agora a gente tem onda Q patológica. A ausência de onda R aqui em D3 em AVF, né? E o complexo QRS torna-se somente com polaridade negativa. Então isso aqui, na verdade, já é
a fase subaguda, a fase tardia de um infarto não tratado ou tratado tardiamente. Essa necrose mostra para a gente realmente que esse tecido não é mais viável, e é por isso que é importante a gente tratar de forma oportuna, né? Não perder o tempo para fazer a reperfusão coronária nos casos de infarto. Então você vê que o processo de isquemia e lesão geralmente é observado no segmento STT, segmento ST e onda T no eletrocardiograma, enquanto a necrose é observada já no complexo QRS e é representada pela onda Q patológica. A gente vai falar bastante sobre esses fenômenos todos do segmento STT e da onda Q nessa e nas próximas aulas. Entendendo bem agora, o infarto do miocárdio no eletrocardiograma, isquemia e lesão, então segmento STT, necrose, onda Q. Isso, claro, que é um contínuo, né, um processo contínuo. A gente tem aqui em cima um miocárdio sofrendo isquemia e lesão, e aí, obviamente, esse processo vai se acelerando, esse processo continua e vai transformando do subendocárdio para o subepicárdio a necrose. Então vejam que quanto mais tardio o tratamento final para o infarto, mais necrose se forma e ela progride dessa forma, do subendocárdio para o subepicárdio, até que finalmente sobra muito mais tecido necrosado do que tecido viável, né? Aquela área de penumbra vai aumentando e vai virando necrose até que finalmente o território vira somente necrose. É isso que a gente tenta evitar no infarto. Bom, e o supra de ST, para a gente começar a falar sobre ele, como é que a gente vai verificar isso, né? A gente vai pegar o segmento TP ou o segmento PR para funcionar como nossa linha de base e vamos pegar o ponto J, que é a junção do QRS com o segmento ST, o iniciozinho aqui ó, do segmento ST, para medir a amplitude desse supra de ST. E assim a gente vai saber quanto exatamente de supra de ST nós temos. É assim que vai ser medido. Eu falei do segmento TP, mas alguns documentos recomendam mais até o intervalo PR. Como ele também pode variar em algumas situações, eu costumo não esquecer o intervalo TP. Ele também é importante. Então é assim que a gente vai medir a amplitude do segmento ST quando eu tenho um supra ou infradesnivelamento. Então aqui está bem óbvio que eu tenho um ponto J supradesnivelado, né? Eu tenho um comportamento, né, do segmento ST que está acima da linha de base, então isso aqui não é para ser considerado como o normal do segmento ST. Eu vou medir a amplitude desse supra de ST dessa forma, pegando da linha de base, segmento TP ou segmento PR, até o ponto J. Então eu tenho várias derivações aqui com supra de ST, né, de V1 até V4, onde a maior amplitude do supra de ST encontra-se em V1. Então aqui é um caso típico de infarto com supra de ST da parede anterior. É um caso que não deixa dúvida em relação à interpretação eletrocardiográfica. Só que isso é evolutivo, né? Nós temos uma sequência de acontecimentos eletrocardiográficos que vão finalmente levar até necrose e presença de onda Q no eletrocardiograma. E é fundamental a gente entender cada uma dessas etapas para que você não perca a oportunidade de tratar o paciente caso ele se apresente para você em qualquer uma das etapas do infarto com supra de ST. Então, inicialmente, nós temos um segmento ST normal, como está aqui em cima, né? Ele volta ao ponto J até a linha de base, depois o segmento ST fica direitinho em cima da linha de base e aí sim se inicia a onda T. Numa fase muito precoce do infarto, primeiro o que surge é uma onda T hiperaguda. Ela fica apiculada, ela fica mais ampla, né, e sua base fica mais estreita. E ela começa a se tornar mais simétrica, ou simetroide, né, quase simétrica. Isso precede em alguns minutos essa primeira manifestação que já é o supra de ST. Aqui sim fica inequívoco o diagnóstico. Tá? Então seu desafio é pegar, às vezes, esse paciente que vem como onda T hiperaguda, que logo em alguns minutos ele vai, na verdade, evoluir com supra de ST. Essa primeira fase do supra de ST, a fase hiperaguda, ela vem com o ponto J com uma angulação muito pequena aqui para o segmento ST. O segmento ST fica ascendente, né, e às vezes muito ascendente, muito angulado, né, para cima. Então você tem uma onda T ainda hiperaguda e o supra de ST aqui no ponto J representado, né, com a sua amplitude em relação à linha de base. Depois de algumas horas,
isso evolui para um segmento ST um pouco mais retificado, mais horizontalizado, e a angulação um pouco maior agora do ponto J para o segmento ST, e essa onda T fica menos hiperaguda, né? Ela fica menos pontiaguda e menos ampla. E depois ele fica bem horizontalizado e começa a surgir a onda Q patológica à medida que esse tempo avança nesse paciente com infarto com supra DST. Então, à medida que essa fase do supra DST muda de hiperaguda para aguda, a onda Q patológica vai começando a se formar. É aquele processo de tecido viável começar a se tornar tecido necrosado. Então aqui, por exemplo, um pouco mais de onda Q patológica já formada, e a gente já perdeu aquela fase hiperaguda da onda T, e o segmento ST está supradesnivelado, porém ele já se torna horizontalizado. Em qualquer uma das etapas, uma vez reconhecido que é infarto com supra, o diagnóstico está feito. Claro, você não precisa observar a evolução eletrocardiográfica, é só para você saber como que isso se comporta em algumas horas da evolução do paciente com infarto com supra. Por isso é tão importante reconhecer precocemente e tratar precocemente. Só que depois disso, quando você começa a ter mais necrose do que tecido viável, você começa a ter muita onda Q, a onda Q vai progredindo, vai aumentando, a onda Q é a primeira deflexão negativa do complexo QRS, ela começa a aumentar bastante em amplitude, e aí o supra DST pode persistir, mas ele persiste com um aspecto somente convexo para cima, né? Fica em abóboda, fica convexo para cima. Essa é a manifestação um pouco mais tardia, tá? Muita onda Q e um aspecto puramente convexo do supra DST. E depois disso, quando você tem somente necrose, na fase tardia do infarto, na fase já avançada, você tem só onda Q patológica. Você pode ter uma persistência de supra de ST por alguns motivos, ou esse supra de ST pode acabar, e aí o segmento ST pode voltar para a linha de base, e a onda T passa a ficar negativa, concordando com a polaridade do QRS. Mas nesse caso aqui, praticamente só necrose e não mais isquemia no tecido miocárdico que estava sob risco. E aí, só para adiantar uma coisa que nós vamos falar em breve, esse aspecto, a morfologia do supra de ST aqui, geralmente predomina com convexidade para cima, tá? Ele pode ter um aspecto inicial côncavo-convexo para cima, como a gente está vendo aqui nesse primeiro exemplo aqui da esquerda, ou às vezes ele pode ser puramente convexo para cima. Mas aqueles que são puramente côncavos, sem convexidade até a onda T, são aqueles supras de ST que geralmente sugerem benignidade, né? Outra causa, não infarto agudo do miocárdio. Vamos falar sobre isso. Então está aqui o processo contínuo, né, de isquemia, lesão e necrose. À medida que o tempo vai passando, é isso que vai acontecendo do ponto de vista histopatológico. E isso é representado por essas alterações eletrocardiográficas também aqui representadas. E a onda T, né, a gente falou bastante do segmento ST, porque é um ponto crucial para o diagnóstico do infarto com supra de ST. Mas óbvio que agora, falando de isquemia e lesão, também vamos falar de onda T, porque pode ser o achado inicial de um processo de isquemia miocárdica grave. Então a onda T normal está aqui, né? Geralmente ela tem aí de amplitude 10 a 30% da amplitude do QRS na mesma derivação. Ela tem um pico arredondado ou semi-arredondado, uma base alargada e geralmente tem aspecto assimétrico, uma fase ascendente mais lenta e uma fase descendente mais rápida. Essa é a onda T normal do eletrocardiograma dentro das suas variações pequenas que podem acontecer de um indivíduo para outro. Várias alterações da onda T podem sugerir isquemia miocárdica. Por exemplo, onda T apiculada, como a gente já falou, que pode preceder o infarto com supra de ST. Um aspecto bifásico da onda T, ou plus-minus, né? Plus-minus, dizendo mais-menos. Né? Essa onda T bifásica sugere isquemia miocárdica grave também. Uma onda T invertida, mas não somente negativa, não somente invertida, mas também muito ampla, né? Muito pontiaguda e com aspecto simétrico ou simetroide, que não deveria ser assim, também sugerem isquemia. E, eventualmente, um aspecto achatado da onda T também pode sugerir isquemia. Então, você tem várias possibilidades morfológicas da onda T sugerindo isquemia miocárdica, mas eu já lhes adianto.
Quanto mais alterações da onda T, mais isquêmica ela será. Ou seja, uma alteração inespecífica, como por exemplo inversão da onda T, pode acontecer em indivíduos normais, sem doença coronária, sem cardiopatia estrutural. Mas isso pode ser puramente inespecífico. Agora, quando ela tem muitas alterações e não somente a inversão da sua polaridade, aí sim, isso fala muito a favor de isquemia miocárdica, principalmente, claro, né, colocando o eletrocardiograma frente ao paciente, né, fazendo a correlação da clínica com o eletrocardiograma, o que sempre é necessário quando se interpreta eletrocardiograma. Bom, e para a gente acabar essa parte agora de introdução ao eletrocardiograma no infarto, a gente deve lembrar que a gente faz análise topográfica das manifestações isquêmicas ao eletrocardiograma. Como que é isso? As derivações são divididas de forma a respeitar a anatomia coronária. E assim a gente consegue separar as paredes do ventrículo esquerdo. Então, por exemplo, eu vou falar aqui a divisão que é proposta pela diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que a última foi de 2016. Outros autores sugerem algumas coisinhas um pouco diferentes, mas essa aqui, teoricamente, é a oficial que nós devemos seguir. Então, a parede anteroseptal seria representada pelas derivações V1 até V3. A parede anterior, V1 até V4. A parede anterior localizada, V3 e V4, ou V3 a V5. Parede anterolateral, V4 a V6, mais D1 e AVL. E parede anterior extensa, V1 a V6, mais D1 e AVL. A parede lateral baixa seria V5 e V6, lateral alta D1 e AVL, parede inferior D2, D3 e AVF. Essas paredes todas estão incluídas nas 12 derivações do eletrocardiograma, as 12 derivações usuais. Mas podemos fazer derivações não usuais para investigar outras paredes, outras câmaras, por exemplo. Então V3R, V4R até V5R podem ser realizados para se avaliar o acometimento do ventrículo direito. Enquanto V7, V8 e V9 podem ser derivações produzidas para se avaliar a parede posterior. Quando necessário, né? Quando você julgar que seja necessário, eu já vou mostrar situações que exigem que você faça essas derivações não usuais. Então aqui nesse esquema está representada essa divisão, né, setorial em relação à anatomia coronária e em relação à topografia das manifestações isquêmicas no eletrocardiograma. Então aqui a gente tem, olha lá, D1 e AVL representando parede lateral alta, V5 e V6 parede lateral baixa. Todas estão em verde porque representam a parede lateral. A parede inferior está representada aqui por D2, D3 e AVF. São derivações contíguas, ou seja, que estão representando a mesma parede, se situam na porção mais inferior do eletrocardiograma. V1 até V4, parede anterior, ou anteroseptal, até V3 anteroseptal, até V4 parede anterior, por exemplo. Então assim a gente pode topografar essas alterações isquêmicas no eletrocardiograma. Já adiantando o tema da próxima aula, isso é muito importante. O infarto com supra de ST, um dos diagnósticos mais temidos, mais graves e que causa maior mortalidade em toda a população mundial. O que é importante a gente saber sobre isso? Vamos lá. Eu preciso ter uma elevação do segmento ST para eu realmente dar diagnóstico de infarto com supra de ST, mas essa elevação, esse supra de ST, tem que ser de pelo menos 1 milímetro de amplitude, em pelo menos 2 derivações contíguas, que representam a mesma parede, portanto, com exceção de V2 e V3. Já vou falar sobre V2 e V3, está aqui embaixo, mas também tem que ter uma morfologia compatível com corrente de lesão aguda. Então eu preciso ter amplitude, pelo menos 1 milímetro, pelo menos 2 derivações contíguas e morfologia compatível com corrente de lesão aguda, com infarto com supra de ST. Então, para eu medir aqui o supra de ST, eu vou medir a amplitude, desde da linha de base, aqui intervalo segmento PR ou segmento TP, até o ponto J, e vou medir, aqui nesse caso, por exemplo, está dando 6 milímetros. Tá? Eu faço a medida aqui, ó, de amplitude de uma linha até a outra. Isso vale para todas as derivações, exceto V2 e V3, porque é muito comum V2 e V3 já apresentarem em pessoas normais um pequeno supradesnivelamento do segmento ST. Então, é exigido que essas derivações tenham supras de ST ainda maiores do que esse 1 milímetro que é exigido para outras derivações. Quanto que seria, então? Pelas definições universais de infarto agudo do miocárdio, como é que seria isso?
São essas que estão aqui embaixo. Vamos lá. Para mulheres, sempre esse supra de ST em V2 e V3 tem que ser de pelo menos 1,5 milímetros, 1,5 milímetros. E para homens, depende da idade. Se maiores que 40 anos, tem que ter pelo menos 2 milímetros. E se homens abaixo de 40 anos, tem que ter pelo menos 2,5 milímetros em V2 e V3. Portanto, isso depende do sexo e depende da idade. Então, na próxima aula, vamos aprofundar bastante esse tema do supra de ST e vamos avaliar bem como que é principalmente a morfologia desse supra de ST. Vamos lá, até a próxima.